Reis, capítulo 20. Glória a Deus. Aleluia. 2 Reis, capítulo 20. Nós leremos os versículos 17, 18 e 19. E depois nós leremos também o capítulo 23 e mais 3 versículos. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 17 do capítulo 20 de 2 Reis. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Versículo 23, capítulo 23, versículo 2 em diante diz: o rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo concordou com esta aliança. Glórias a Deus. Podem se assentar, irmãos? Eu acredito que a igreja conheça bem a história dos israelitas, quando o Senhor chama Abraão e por meio dele faz uma promessa que faria dele uma grande nação. E verdadeiramente Deus cumpriu essa promessa, fazendo com que ele fosse pai de uma grande multidão. E o povo de Israel foi um povo forte, que viveu maravilhas do Senhor. E eu acho interessante que quando Deus levanta Davi como rei, Davi coloca no seu coração a intenção de construir um templo ao Senhor. E o templo que ele gostaria de construir era um templo magnífico, de modo que as pessoas que entrassem naquele templo pudessem reconhecer a grandeza de Deus, só de olhar para toda a estrutura, porque tudo que ele colocaria ali seria para a glória de Deus. O revestimento de ouro, tantas maravilhas em prata, em bronze, tudo o que o rei Davi colocou no seu coração para edificar o templo. O profeta Natan disse para ele: olha, que o Senhor te abençoe naquilo que você se propôs a fazer. Mas porque ele havia derramado muito sangue por ser um homem de guerra, o Senhor disse que ele não deveria levantar aquele templo. E quando ele diz para Natan que ele deseja erguer este templo, ele diz: olha, eu habito em um palácio grande, eu tenho uma casa para morar, mas a arca do Senhor, que representa a sua presença, habita em tendas e fica de tenda para lá e para cá. Eu quero edificar uma casa ao Senhor. Não foi Deus que pediu isso a Davi, mas ele colocou no seu coração, e isso alegrou a Deus. E Deus disse: olha, Davi, apesar de não ser você quem vai erguer esse templo, eu vou te abençoar e eu vou edificar uma casa para você. Aleluia. Por causa do que você colocou no seu coração em dedicar a mim uma casa, eu vou edificar uma casa para você. Glória a Deus. E eu aprendo que muitas vezes o Senhor pode não nos pedir alguma coisa, mas Ele pode se alegrar muito quando voluntariamente nós nos dispusemos a entregar uma casa a Deus, que é a nossa vida. E Deus disse que faria dele para sempre, faria com que sempre a descendência dele tivesse alguém no trono. E faria dele um reino, do reino dele um reino eterno. Mas isso era um prenúncio do reinado de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que Davi não viveu para sempre, mas Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele continua reinando, ele continua governando. E a Bíblia diz que há uma promessa que ele voltará para reinar sobre todas as nações da terra, de modo que todo joelho vai se dobrar diante dele, toda língua vai confessar o seu nome, dizendo
Cristo por causa do seu reinado. Mas os irmãos conhecem a história e sabem que, infelizmente, Israel não guardou a aliança com o Senhor. E apesar de terem erguido o templo, e foi algo maravilhoso, o seu filho Salomão obedeceu a todas as ordens e ele edificou o templo de acordo com o que o seu pai havia deixado. Davi já tinha deixado tudo preparado e Salomão conseguiu, aleluia, terminar aquela obra. E ele faz uma oração que é maravilhosa. Depois que a obra está concluída, ele diz ao Senhor que o Senhor pudesse se manifestar ali naquele lugar. Aleluia. Que o Senhor pudesse ouvir as orações que forem feitas naquele lugar. Que se Israel pecasse, mas se voltasse ao Senhor, se humilhasse de todo o coração dentro daquele lugar, que o Senhor pudesse perdoá-los. Até mesmo se por causa do pecado deles, Israel fosse levado cativo para outro lugar, mas se lembrasse, voltassem o seu coração para a casa do Senhor e para o Senhor, que a oração do povo e a humilhação pudesse ser ouvida e que Deus pudesse perdoá-los os seus pecados. E diz a Bíblia que a glória do Senhor encheu toda aquela casa, porque o Senhor ouviu aquela oração e confirmou os seus pedidos. Mas no fim da vida de Salomão, ele se corrompeu por causa das suas muitas mulheres estrangeiras. E a Bíblia diz que apesar dele não ver, porque ele foi fiel até um certo ponto da sua vida, então ele não veria a destruição, ele não veria a separação dos reinos. Mas quando ele morre, metade, aleluias, vai seguir a casa de Davi. Judá, a tribo de Judá, vai seguir o filho de Davi, o filho de Salomão. Mas a outra metade vai seguir, aleluias, Israel vai seguir a Roboão. E ali começa uma divisão entre o povo e o povo do Senhor. E quando a irmã veio aqui à frente e testemunhou que é preciso ter união entre os servos de Deus. Aleluia. Essa palavra fala muito claro, porque depois de abandonar a aliança com o Senhor Jesus, a primeira coisa que aconteceu foi a desunião do povo. E até entre eles mesmos começaram a ter guerras. E rei após rei foi se levantando, tanto em Israel como em Judá. E a Bíblia diz que eles sofreram muitas perseguições. Muitas vezes eles foram fracassados em batalhas, em guerras que enfrentaram, porque cada rei que se levantava não fortalecia o seu trono. Não era um reinado sólido, não era um reinado firme, porque faziam o que era mal diante dos olhos de Deus. Meu Pai. Mas o Senhor sempre ressuscita alguém, o Senhor sempre levanta alguém, ressuscita o ânimo de alguém para que possa se voltar para Deus. E em nome de Jesus Cristo, a minha oração nestes dias é que o Senhor ressuscite o nosso ânimo dia após dia, para que nós possamos ser essas pessoas que estão dispostas a se prostrar diante de Deus, a buscar a face de Deus, independente de toda e qualquer situação. Nós estamos diante da história do rei Ezequias e do rei Josias. Dois homens que foram levantados com este intuito, com este propósito de fazer diferente, de buscar a Deus em um tempo que ninguém queria buscar. A Bíblia diz que os seus pais não eram homens que, aleluias, buscavam a Deus. Não eram homens que confiavam em Deus, mas eles decidiram que eles seriam diferentes. Aleluia. Apesar do legado do pai de Ezequias ser de um homem que não confiou em Deus, porque quando o exército assírio se levantou contra ele, ao invés de confiar no Senhor, ele pegou até mesmo coisas do templo, aleluia, utensílios de ouro, de prata, para oferecer ao rei da Síria, para protegê-lo, para que pudesse guerrear por ele. Ele não colocou diante do Senhor as suas batalhas, mas foi confiar no braço humano. E a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, que faz do braço de carne a sua confiança. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles sobem com asas como de águias, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se enfadigam. Aleluia! Aleluias! E a Bíblia diz que Ezequias decidiu fazer diferente, porque quando ele se levanta para reinar sobre Israel, sobre Judá, e Senaqueribe começa a afrontá-lo, quando Senaqueribe envia homens para dizer: olha, é melhor vocês se renderem agora, porque quando eu invadir, vocês não terão escolha.
irmão. Deus é o seu escudo, irmão. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei que você precisa confiar em Deus. Aleluia. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar. E a Bíblia diz que Ezequias ora ao Senhor. E Deus envia o profeta Isaías para confortá-lo e dizer: essa peleja não é sua. Pode continuar confiando, porque a sua oração foi ouvida. E aquele homem não desiste. Senaqueribe tenta mais uma vez minar a fé de Judá, a fé do rei de Judá, enviando homens para dizer: aleluias, olha, não deixa que Ezequias vos engane e nem os leve a confiar no Senhor, porque o Deus das outras cidades não puderam livrá-los. E o que o seu Deus vai poder fazer por você? Mas Senaqueribe não conhecia o Deus de Judá. Senaqueribe não conhecia o Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. E Deus decidiu se apresentar para ele dizendo: ele não afrontou a mim, a vocês, mas afrontou a mim. Então eu vou mostrar para ele. Eu vou colocar um anzol no seu nariz e trazê-lo diante de mim. E o que eu acho interessante é que ele diz que todos os deuses das cidades vizinhas não puderam livrá-los, mas o Deus de Israel pôde livrar Judá. E quando ele volta para sua cidade atemorizado por causa do grande terror que o Senhor, aleluia, colocou no seu arraial, de modo que o Judá nem precisou lutar, o exército de Judá não precisou levantar uma espada sequer, porque o próprio Deus levou o seu anjo ao arraial para pelejar pelos seus filhos. É, Deus. E o homem volta para a sua terra, entra no seu templo. Enquanto ele está adorando ao seu Deus, o seu Deus não pôde livrá-lo, porque ele é morto diante do altar. E Ezequias vê uma grande vitória da parte de Deus. Mas esse homem que confiou no Senhor, e a Bíblia diz, eu acho interessante que a Bíblia diz algumas coisas a respeito de Ezequias e de Josias que são parecidas. Porque no reinado de Ezequias o Senhor disse que não houve homem como ele, rei como ele em Judá, que confiou no Senhor, nem antes e nem depois dele. E sobre Josias o Senhor disse que não houve homem que se converteu ao Senhor como Josias se converteu, nem antes e nem depois. Mas a Bíblia diz que Ezequias, já perto do fim do seu reinado, ele é acometido de uma doença. E pelos relatos tanto de crônicas como do livro de Reis, ele é acometido dessa doença porque ele está começando a se esquecer de quem é o seu Deus. Mas quando ele, aleluia, é anunciado a ele através do profeta Isaías que ele deveria pôr a sua casa em ordem, porque ele iria morrer e não viver por causa daquela enfermidade, ele vira o seu rosto para a parede, mais uma vez ele ora, mais uma vez ele se humilha e mais uma vez ele vê a misericórdia de Deus na função da vida dele. Glória a Deus. No mesmo momento o Senhor manda Isaías voltar e dizer: você, aleluia, foi ouvido pelo Senhor. Ele te responde que vai te dar mais 15 anos de vida. Você vai levantar desse leito. Mas mesmo assim o coração dele se orgulha. Meu Deus. O coração dele se exalta, diz a palavra de Deus. E eu entendo que o que a Bíblia diz sobre que é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Porque Salomão também começou muito bem, confiando em Deus, servindo a Deus com sinceridade. Mas o seu final não foi este. Ezequias também, aleluia, começa confiando em Deus, vivendo milagres da parte de Deus, mas o seu final não foi esse. Porque a Bíblia diz que ele se orgulha e por causa da sua cura, alguns visitantes babilônicos vão até ele e ele começa a mostrar tudo que ele tinha. E foi o versículo que nós lemos primeiro, os versículos que lemos, em que o profeta diz: olha, o que é que esses homens viram na tua casa? E ele diz: eles viram tudo que eu tenho. Nada do que eu tenho eu ocultei a eles. E então o profeta vai declarar uma palavra tão dura, tão triste, de que tudo o que eles viram, tudo que os pais dele ajuntou, seria levado para a Babilônia, mas o pior é que os seus próprios filhos seriam levados para a Babilônia.
E aquele homem que já tinha experimentado da misericórdia de Deus, ele não se humilha mais. Deus. Pelo contrário, ele responde: boa é esta palavra do Senhor, porque eu não vou viver para ver isso. Enquanto eu viver, eu vou viver em paz. E ele não se preocupou com o legado que deixaria, com a segurança futura. Ele que tinha experimentado tão grande livramento. Meu Deus, Jesus. Ele que tinha experimentado praticamente uma nova vida, porque ele estava no leito e a sentença era de morte, mas Deus permitiu que ele tivesse vida de novo. Papai. Ele não se humilha. Oh, Deus bendito. E verdadeiramente acontece o que o Senhor disse que aconteceria. Mas por outro lado, nós observamos o rei Josias. A Bíblia diz que Josias também era filho de um pai rebelde, idólatra. E o pai dele até mesmo pegou coisas do templo do Senhor para fazer sacrifícios a deuses estranhos. E se corrompeu tamanho, aleluia, que a Bíblia diz que o pecado dele se tornou pior, a culpa dele se tornou pior do que o seu pai, Manassés. Mas Josias, aos 8 anos de idade, foi feito rei de Judá. E ele colocou no seu coração servir a Deus. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E ele deseja reparar o templo. Ele deseja restaurar o culto ao Senhor. Ele tira as abominações, ele tira os ídolos de Judá. Ele leva o povo a voltar a cultuar a Deus. E ele começa preparativos para a reconstrução do templo. E ele manda os sacerdotes, os levitas, ele manda o seu escrivão, ele manda que se levante homens para, aleluia, reconstruírem o templo do Senhor. E aqueles homens se reúnem, e a Bíblia diz que o sacerdote Hilquias acha o livro da lei que estava perdido na casa de Deus. Irmãos, isso remete muito à nossa realidade. O livro da lei perdido dentro da casa de Deus foi achado. Só pode ser achado aquilo que um dia foi perdido, aquilo que um dia foi esquecido. E Israel foi chamado pelo Senhor. Deus fez uma aliança, disse que amaria eles para todo sempre, que seria o Deus deles para todo sempre, mas que eles precisariam seguir aquela lei. Mas com o passar do tempo o povo se esquece. Imagine a situação do templo para que o livro da lei estivesse perdido. Eu imagino que estava um caos, não só espiritualmente, mas fisicamente devia estar uma bagunça, porque tinham tirado coisas, levado coisas para dentro do templo. Mas alguém coloca no seu coração fazer a diferença, se posicionar e organizar e levantar um povo de novo para adorar a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que quando o escrivão leva até o rei Josias o livro da lei e lê diante dele, Josias, ao ouvir a sentença que estava decretada por causa de toda a infidelidade, ele ora a Deus. Ele se humilha diante de Deus, ele rasga suas vestes e ele pede que os seus servos vão consultar a profetisa Hulda a respeito daquela sentença, a respeito do seu povo. A Bíblia diz que ele não pede por ele pede que consulte a Deus por ele e pelo povo. E verdadeiramente ele está se portando como um rei, como um líder, como alguém que se importa com os seus, que não quer vê-los apenas prosperar financeiramente, mas querem ver um povo, aleluia, fortalecido de novo, fiel de novo ao seu Deus. E Deus nos chama nesta manhã a escolher também ser diferentes, fazer a diferença, testemunhar de um Deus que é poderoso, falar das maravilhas de Deus, para que aqueles que estão em perdição, aqueles que estão distantes desse Deus, possam conhecê-lo, possam voltar a adorá-lo, possam voltar a servi-lo. E a Bíblia diz que a profetisa diz aos servos de Josias que aquelas palavras se cumpririam, que não
já estava no limite contra Judá. Eles haviam provocado demais a ira de Deus. Mas que Josias não veria aquele mal, porque ele foi fiel, porque ele se humilhou. E Josias podia ter tido a mesma atitude de Ezequias e dizer: que bom para mim então. Se eu estou livre, graças a Deus, bom para mim. Quem ficar, que sofra a ira, mas ele não faz isso, irmãos. Ao ouvir aquilo, ele convoca todo o povo. Aleluia. E foram os outros 3 versículos que nós lemos. Ele convoca as autoridades religiosas. Ele convoca todo o povo para ler aquilo que ele ouviu, para transmitir a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que traz o quebrantamento. É a palavra de Deus que traz o fortalecimento. É a palavra de Deus que aviva a fé. E que Deus coloque a sua palavra nos nossos lábios continuamente, aonde estivermos, que nós estejamos com essa palavra nos nossos lábios, para alimentar a fé de alguém, para fortalecer alguém que está caído, Deus bendito, santo. para oferecer uma palavra de consolo, uma palavra de conforto Aleluia. a quem precisa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ele tomou uma atitude maravilhosa de primeiro se humilhar diante de Deus e renovar uma aliança diante de Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que depois de ler, ele é o primeiro que se põe de pé e declara que ele quer servir a Deus. Aleluia, Jesus. E declara que ele quer permanecer na aliança com esse Deus. Porque ele sabia que não seria pelas suas meras palavras, mas pelas suas atitudes, ele poderia influenciar um povo. Ele poderia levar o povo de novo a adorar, a servir a Deus. Ele testemunhou de que ele verdadeiramente queria uma aliança, queria um compromisso, queria ter propósito. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, Jesus. Porque os discípulos do Senhor são conhecidos não apenas pelas suas vestes, mas pelo seu comportamento, não apenas pelo seu modo de falar, mas por toda a sua vivência, aonde quer que anda, aonde quer que vai. A Bíblia diz que quando Pedro estava tentando se esconder, dizendo que não conhecia Jesus, a Bíblia fala que as mulheres reconheceram e disseram: não, você era um deles, você estava com ele, porque você fala como ele. Ele até tentou fugir, e o seu comportamento naquele momento não demonstrava alguém que era um discípulo, mas as suas palavras o denunciaram. E que nós possamos, irmãos, testemunhar de Deus através das nossas palavras, através da nossa conduta, através de toda a nossa vida, que a nossa vida seja um louvor eterno para Deus. Aleluia, Jesus. É isso que Ele nos chama a viver, é isso que Ele espera de nós. Escolher se erguer diante de uma geração tão contaminada pelo pecado, tão aprofundada em culturas religiosas diversas. Até em igrejas nós temos visto pessoas que estão como aleluia, misturando todo tipo de fé, adorando tantos outros deuses, se prostrando diante de riqueza, diante de dinheiro, buscando poder, buscando glória dos homens. Bendito. Mas eu creio que Deus nos chama a nos levantar para ser diferentes, Aleluia. para anunciar que há só um Deus, há um só Senhor, e Ele deseja fazer na nossa vida, como fez na vida de Josias, alguém que tem uma aliança verdadeira com o Senhor. Aleluia. O que o Senhor espera de mim e de você? É essa a pergunta que eu quero deixar aqui nessa Glórias a manhã. Jesus. Aleluia. Porque enquanto eu meditava nessa palavra, essa pergunta veio ao meu coração e eu busquei uma resposta para oferecer à igreja, mas eu entendo que o Espírito Santo de Deus precisa ter um particular com cada um e dizer para você o que você precisa, o que Ele requer de você, porque o relacionamento é pessoal, é íntimo. E todos nós temos utilidade no reino. Alguns vão cantar, alguns vão pregar,
utilidade de cada um para que o reino de Deus continue crescendo, porque esse é o propósito da igreja na terra. A missão dos filhos de Deus é anunciarem a vinda do seu Pai. Aleluia, a missão da igreja do Senhor é anunciar as maravilhas do seu Deus. Então que nesta manhã nós possamos meditar nisso. O que Deus espera de nós. Glória a Deus. E eu quero dizer que, aleluias, como mencionei antes, que é melhor não o princípio das coisas, mas o fim delas. Eu percebo que Paulo entendeu isso quando disse que ele combateu o bom combate e ele acabou a carreira, mas manteve a sua fé. Porque não adiantaria ele ter aquela conversão tão poderosa no caminho de Damasco, mas depois abandonar, voltar atrás e fazer tudo de novo, ou simplesmente negar o chamado que Deus tinha para ele. E eu vejo com isso que a Bíblia, aleluias, oferece misericórdia em todo o tempo. Eu percebo que não importa como começou a vida das pessoas, porque a vida de Josias, a vida de Ezequias não começou fácil por causa do exemplo dos seus pais, mas, aleluia, como eles decidiram prosseguir a partir do momento que puderam decidir, foi o que mais importou. Então não importa, aleluia, se não tem ninguém para clamar dentro da tua casa por você, se levante, seja aquele que vai clamar, seja aquela que vai clamar. Aleluia. Não importa se no teu trabalho você é o único servo do Senhor, seja o sal, seja a luz que aquele lugar precisa. Não importa se na tua vizinhança você é o único, continue adorando a Deus, continue fazendo o teu melhor para o Senhor. E batalhas podem até vir, mas continue confiando. Aleluia. Oh, glória. E quando você for tentado a deixar a Deus por causa das circunstâncias, quando você for tentado a abandonar a Deus, aleluia, porque você está sendo sobremaneira exaltado de alguma forma, permaneça firme, permaneça fiel, porque no momento, aleluia, em que Ezequias se deparou com uma situação em que ele deveria se humilhar, ser humilde diante de Deus, reconhecer que tudo que ele tinha vinha de Deus, ou se orgulhar, ele escolheu o orgulho. É verdade, meu Deus, misericórdia, Pai. E ele terminou na carne. Como o apóstolo Paulo escreveu, que aconteceu com muitos que começaram no Espírito, mas terminaram na carne. E que Deus nos livre disso. Aleluias. Que Deus converta verdadeiramente o nosso coração. Sim, Jesus. Para que a gente comece a nossa caminhada no Espírito, como eu creio que todos aqui começaram, que a gente permaneça em Espírito e em verdade, adorando e servindo a Deus, e que a gente possa encerrar a nossa carreira na fé, podendo dizer que nós somos fiéis a Deus, podendo naquele grande dia ouvir de Deus: vem, bendito do meu Pai, você vai possuir por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Então não importa a batalha, não importa, aleluia, as aflições ou lutas que você enfrente, permaneça, porque há uma coroa que te espera. Há uma recompensa para a tua luta, para a tua dificuldade. Obrigado, Jesus, pela tua Se você decidir permanecer, aleluia, ser fiel ao Senhor. diante da tua presença. Se você decidir permanecer servindo a Deus de todo o teu coração, não vai ser em vão. Nessa manhã, papai. Não vai ser em vão nenhuma das lágrimas, nenhum dos momentos que você esteve aqui nessa igreja chorando, orando. Aleluia. Quando todo mundo já tinha saído e muitos ainda diziam para você: não sei o que você vai fazer lá, não tem jeito. Meu Deus. Para de orar, para de clamar, porque você ainda teme a Deus, porque você ainda adora a Deus. Parece que as pessoas, muitas Deus vezes, bendito. aleluia, se colocam na posição da mulher de Jó. E são as pessoas mais próximas, como a própria esposa dele disse: Jó, você ainda vai temer a Deus depois de tudo isso?
Jó, você ainda vai permanecer fiel depois de tudo isso? Mas ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E há uma recompensa para aqueles que aguardam em Deus. Obrigado, meu Deus. Assim como o rol dos heróis da fé, descrito no livro de Hebreus capítulo 11, diz que os homens e mulheres que ali estão escritos foram tão fiéis a Deus, confiaram tanto nas promessas de Deus, de modo que Deus não se envergonha de ser o chamado Deus deles, que nós possamos ter essa fé, essa confiança, essa fidelidade, para que ao nosso respeito também se diga: Deus não se envergonha de ser o Deus deles. Glória a Deus. E a Bíblia ainda diz mais. Aleluias. Aleluias. Glória a Jesus. Que o mundo não era digno deles. Glórias a Jesus. Aleluia. E verdadeiramente, irmãos, essa vida que o Senhor Deus nos chama a viver. Uma vida não digna do mundo, mas digna do céu. Aleluia. É esse o convite de Deus a todos nós. Até mesmo aqueles que estão na mais miserável vida. Mas Deus conta comigo e com você para ir dizer a essas pessoas: eu e você sabemos do nosso chamado, conhecemos a quem servimos. Mas Deus conta comigo e com você para ser, como Paulo escreveu, o exemplo dos fiéis. Aquele que vai até a quem ainda não conhece, a quem ainda não sabe, ou já sabe, mas está perdido, para dizer para eles: vem ser o exemplo dos fiéis comigo. Vem batalhar ao lado de Cristo, porque ao lado de Cristo ninguém é derrotado. Mas todos os seus exércitos, todos aqueles que Ele alista e chama, Ele faz vencedor. Em nome de Jesus Cristo, recebam a palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade, agradeço à irmã Perla pelo convite. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a vida e a família de cada um dos irmãos aqui nessa manhã. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós aqui agradecemos a serva do Senhor por aceitar esse convite, por Aleluia. deixar que o Espírito Santo de Deus Aleluia. fale ao nosso coração através da vida Glória. dela. Louvado seja Deus. Verdadeiramente nós conhecemos os verdadeiros filhos de Deus quando nós vimos na face dele resplandecer o brilho do Espírito Santo de Deus. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja Deus. Nós já